Bom, voltando aí a falar um pouco mais sobre depravação total, nós temos mais um versículo para analisar. Tá? É Gênesis capítulo 8, versículo 21. Olha só. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Lembrando que essa terra aqui eu tenho algo para explicar, ok? Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como fiz. O texto está falando daquela passagem onde vai falar do dilúvio, tá? Então, antes de entrar na explicação do versículo, vamos tentar entender tudo que está acontecendo aqui em volta. Teve criança recém-nascida morrendo no dilúvio? O que vocês acham? Existia criança recém-nascida no dia do dilúvio? Muito. Tá, ok. É a primeira coisa que vai apimentar um pouco a questão da reflexão aí. Segunda questão. Deus mandou Noé pregar para as pessoas se converterem que vinham o dilúvio aí? Hein? Deus quis salvar todo mundo na época do dilúvio? Não, né? Outra questão que você precisa observar. O que foi salvo é minoria ou maioria? Minoria. Não é uma regra, mas há de se observar que desde a antiguidade, em grande momento, nós temos uma minoria sendo preservada por Deus. Tá? Isso você tem que observar. Deus fala que matou, ainda fala que é desde a meninice, que o pecado existe desde a meninice. Deus já está argumentando aqui o fato de ter matado crianças com o dilúvio, tá? Então preste bem atenção no que eu vou te falar. O ser humano nasce pecador, tá bom? Criança recém-nascida já é considerada por Deus pecadora, tá bom? Você precisa perceber, mas por quê? Mas a criança é inocente. Tem isso não. Não tem inocência nas crianças não. Tá bom? A Bíblia não diz que criança é inocente como muita gente diz aí. A criança ela não tem raciocínio tão avançado para ser tão mal quanto um adulto. Mas para Deus, todos os seres humanos são pecadores. Preste bem atenção. Jesus deixa claro isso, a Bíblia deixa claro isso, ok? Não há um justo sequer. É uma citação bíblica. Só Jesus nasceu fora do pecado, cresceu fora do pecado, viveu fora do pecado e morreu e ressuscitou fora do pecado. Só Jesus foi assim. Todos os outros seres humanos, ok, são considerados por Deus pecadores. Do recém-nascido ao adulto. É o que eu tenho de Bíblia. Por mais que você ache isso estranho, talvez vai demorar um pouco para você entender, mas você vai perceber ao longo da leitura da Bíblia. Se você pegar a Bíblia para ler de capa a capa e acompanhar no processo de leitura da Bíblia, você vai perceber isso. Então, olha só. Depois de Deus ter executado a humanidade, e não somente a humanidade, mas toda a criação, em toda a terra. Quando o texto fala em toda a terra, não é todo o planeta não, tá? Ok? Existe um conceito de que o dilúvio ele tenha acontecido em todo o planeta, tá bom? Mas existe também um entendimento de que o dilúvio não tenha atingido todo o planeta. Tá bom? Existe esse entendimento aí. Sobre, mas se não atingiu todo o planeta, então Deus não matou todos os seres humanos. Não é verdade? Pode acontecer isso? Não. Eu preciso explicar para vocês. Os seres humanos, eles não haviam ainda povoado toda a Terra. Desde a criação do Gênesis ali, onde o ser humano foi se multiplicando, eles ficaram num certo grupo de arredores de terras. Eles não atingiram todo o planeta.
ainda. Até mesmo se você for estudar pela ciência secular, a migração dos povos para os continentes foi se dando com o tempo, tá bom? Então observe bem, eu creio piamente que o dilúvio tem atingido todo o planeta, tá bom? Todo o planeta mesmo, tá? Mas eu não teria problema nenhum se algum geólogo, se alguma coisa comprovasse que o dilúvio ele aconteceu só lá na Terra. Quando Deus fala a Terra, em muitos lugares de Gênesis a Deuteronômio, Deus está falando na terra de Canaã, tá? Deus está falando nas regiões circunvizinhas ali a Israel, Egito, Babilônia, a Síria, as regiões vizinhas à terra prometida, entendeu? Então nem sempre quando o texto está falando terra, ele está pensando no que a ciência no futuro chamaria de planeta Terra. Lembre-se que o ser humano nesse período nem sabia que a Terra era uma esfera, tá bom? Então é importante você observar isso. Então alguns lugares vai estar falando que Deus nunca mais ia amaldiçoar toda a terra. Agora a palavra amaldiçoar está aí no texto. E o que significa amaldiçoar? Amaldiçoar no contexto nosso, né, que a gente conhece aqui na região de Minas Gerais, amaldiçoar é jogar a praga em alguém, não é assim que às vezes a gente ouve falar, né? Conjurar alguém e tal. Mas amaldiçoar no texto bíblico é mal fazer, mal dizer. Por quê? Porque Deus, com sua palavra, ele ordena e acontece o mal. Então, no texto bíblico, ele amaldiçoou. Quando Deus ordena com a sua palavra que vem uma chuva e mata toda a cidade, lógico que não tem esse texto na Bíblia, eu estou citando uma possibilidade de análise, né? Ele considera que ele amaldiçoou, ele maldisse, né? E aí o mal aconteceu, né? Deus ordenou com a sua palavra e aí houve uma chuva de saraiva lá no Egito, nas 10 pragas do Egito. Deus amaldiçoou com a sua palavra e veio a morte dos primogênitos. Então ele profere uma palavra má de condenação, de destruição, e acontece. Então ele fala que ele não vai mais amaldiçoar a terra, não é porque ele jogou uma praga na terra, não, é porque ele açoitou a terra com um dilúvio, entendeu? E isso é, na expressão teológica de Deus, amaldiçoar a terra, tá bom? Então você precisa conhecer essa linguagem bíblica, tá? Então ele vê o seguinte, que ele está constatando e declarando que o ser humano ele é mau desde a meninice. Então ele vai ter que destruir o planeta várias vezes, se for acompanhar essa ideia de que o ser humano no pecado. Mas ele fez aquilo por quê? Porque tinha evoluído demais. O pecado tinha evoluído demais. Então, esse versículo aqui, a gente dá uma paradinha por aqui para explicar aí essa questão aí, ok?